Cada vez mais crescente, a obesidade infantil pode causar problemas ortopédicos, diabetes e até doenças cardíacas. Um dos grandes vilões é a má alimentação. Inclusive, nós trouxemos para explicar e ajudar os pais a mudar os hábitos alimentares dos filhos a doutora em endocrinologia e metabologia Cláudia Chang. Porque a doutora Cláudia está aqui. Muito obrigada, doutora. Obrigada pelo convite, Adriana. Porque não tem jeito, né, doutora? Não, mas o Leandro, porque não tem jeito? Porque eu falei assim, para ajudar aos pais, principalmente na infância, a gente é pai, é mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos e muitas vezes a gente acaba fazendo besteira. É, o que a gente acha que é o melhor e às vezes não é. Pois é. Então ajuda a gente, doutora, por favor. Na verdade, assim, os índices de obesidade infantil, eles têm crescido muito nos últimos anos, né? A última análise que foi feita no Brasil, para cada 3 crianças na faixa etária de 5 a 9 anos, uma está acima do peso. Enquanto que na adolescência, em média, a gente tem 20% de obesidade entre meninos e meninas. Então, o grande problema, né, como a gente viu na reportagem, é que existe uma predisposição muito grande para que essa obesidade permaneça até a vida adulta. Porque é um problema grande também, porque quando a criança, o bebê fica obeso, aumenta, dilata o estômago. E isso pode ser reversível? Na verdade, o que leva mais a esse quadro de predisposição é o quê? O adulto, Adriana, quando ele ganha peso, o que acontece com a célula de gordura? Ela aumenta de tamanho. Já na criança, além dela aumentar de tamanho, ela se reproduz. Ixi. Então, posteriormente, se há o emagrecimento, essa célula até diminui o tamanho novamente, mas o número nunca mais muda. Então, vai perpetuar essa chance de sempre estar com o estoque maior de gordura. Vamos falar de criança. Qual é o maior erro que os pais cometem? São vários, né? Principalmente criar na criança uma relação de punição ou benefício com a comida. Então, sabe aqueles lanches que normalmente você vai e ganha um brinde, você ganha um presente? Isso é muito ruim, porque aí a criança vai começar a ter uma relação de benefício com a comida. Ou seja, aquela lanchonete está totalmente errada. Errada. E é muito ruim. Açúcar, doutora. Olha, toma um suquinho que tá docinho, meu amor. Problema sério, Adriana. O ideal, na verdade, era não introduzir, né? Mas o quanto puder introduzir mais tarde, melhor. Por quê? Porque o açúcar, ele aguça a papila gustativa. Então, se a mãe começa já cedo a adoçar o leite da criança com açúcar, ela vai querendo cada vez mais aquele mesmo produto e isso vai gerando um hábito. Achocolatado também, vai pela mesma linha. É um problema cultural mesmo. Leon, Infelizmente, os pais querendo agradar para os seus filhos, agradar seus filhos, acabam fazendo pior. E tem um outro fator que é o sedentarismo, né? As crianças hoje em dia passam muito tempo assistindo TV, nos computadores, se exercitam cada vez menos, né? Geralmente come vendo TV, então que é um hábito muito ruim, que você não tem a consciência do que está comendo. E ela é exposta a uma série de estímulos, né, nas propagandas. Em média, cerca de 50% das propagandas nos horários que a criança está assistindo são de comidas calóricas e refrigerantes. Eu conheço muitas crianças, aliás, o Leão Lobo estava aqui contando também, que culpam os pais, falam assim, eu sou gordo por causa do meu pai e da minha mãe. Porque, Leão, você estava falando que você era magrinho? Eu era muito magro, mas magro demais, entendeu? Então, todo mundo ficava doente demais. Eu tinha muito bronquite, né? Então, toda hora estava no pronto-socorro, aí dizia assim, eu preciso engordar um pouquinho. E aí, a minha mãe, querendo melhorar a minha situação, começou a me obrigar e trazer alimentos que fossem bacanas, gostosos, iogurte com muito açúcar, não sei o que, tal. E eu acabei engordando em... Farinha também, Leão? De 9 a 11 anos, engordei, eu fui parar com 80 quilos. Com 11 anos eu tinha 80 quilos, era baixinho. Né? Então, quer dizer, foi um horror. Farinha, essas coisas todas, fritura, né? E a gente observa muito isso, Leão. Normalmente, a criança que está na curva mediana de crescimento e ganho de peso, os pais acham que ela está abaixo do peso. Enquanto que a criança que tem um peso maior, teoricamente, passa uma noção de saúde, mas a gente sabe que hoje em dia já não é assim. Quer dizer, seguir também a orientação do pediatra é muito importante. Essencial. Prestar atenção no que o pediatra fala, né? Imprescindível. Eu tenho uma lista aqui, que até vou levar para casa, estou aqui compartilhando com vocês. Aleitamento materno exclusivo até
4, 6 meses, por que é tão importante o leite materno? Na verdade, Adriana, a gente sabe que é um fator protetor imenso, né? Aquelas crianças que são desmamadas mais cedo, elas têm um risco muito grande de desenvolver obesidade na infância e na adolescência. Porque a mãe geralmente vai entrar com um leite, né? O leite da vaca, que tem uma quantidade de gordura muito maior do que normalmente a criança precisa. Geralmente ela usa algum espessante, alguma farinha para deixar aquele leite, então aumenta muito o aporte calórico e geralmente adoça, o que na verdade é muito ruim. O ideal é entrar com açúcar só depois dos 2 anos de idade. Leite sem adoçar? Sem adoçar. Estimular a ingestão de produtos saudáveis e diminuir industrializados. Por exemplo, suco de caixinha. O ideal é o natural, né? Ou a polpa que você faz. Normalmente a criança faz uma cara horrível quando você oferece o suco natural, né? Mas sabe por quê? Ele é um hábito. É o hábito. Se ele está acostumado a um estímulo, ele não vai... É igual a criança que conhece batata frita, ela não vai querer o chuchu cozido. Exatamente. Como é que é o tamanho do lanche? Tá. O tamanho do lanche... Porque às vezes a criança Adriana, quer mais. Na verdade, a gente observa o quê? Nos últimos anos, só para vocês terem uma ideia, o lanche médio era em cerca de 400 quilocalorias. Atualmente são 600 quilocalorias. Então é aquele apelo, assim, o refrigerante grande é o mesmo preço do refrigerante médio. Então provavelmente você vai adquirir o grande. Aí você vai tendo sempre um aporte maior. Diminuir esses lanches calóricos. Um dado importante é que, assim, na criança, diferentemente do adulto, a gente não quer estabelecer uma dieta restritiva. Não, ela está em fase de desenvolvimento, ela precisa dos nutrientes. Mas melhorar a qualidade alimentar e diminuir os produtos industrializados, que tem muita gordura trans e muito açúcar, isso é imprescindível. Doutora, eu converso com muitas mães, elas já me deram várias dicas. Uma delas é o seguinte, porque às vezes o filho chega em casa... Vê aquele bando de bombom, gente, ele vai direto ali no bombom, até na fruta. Quer dizer, é bom também cobrir a fruta primeiro, aí dá a refeição, aí depois... É bom também que ele não veja, não é? Aquele bolinho, manda no lanche, manda bolinho, não sei o quê, né? Biscoito achocolatado, biscoito recheado. A família tem um papel primordial nesse processo, né? Porque a criança, ela só vai adquirir novos hábitos se ela vir os pais também no mesmo caminho, E né? também ninguém merece. Qual criança, hein, Léo, que merece você dando ali tudo saudável e comendo um monte de chocolate e bombom? Aí tem E a criança do lado olhando? Tem a tal da lanchonete. Por exemplo, o Mateuzinho lá em casa, ele é bem magrinho mesmo. Sim. Mas é dele isso, meu. Ele é magrinho. E ele faz muito exercício, ele pula muito e tal. Agora, por que, por exemplo, assim, ele adora aquela lanchonete, como toda criança, porque tem presente, tem surpresa, não sei o quê. Então, é uma vez por semana, estabelecer, quer dizer, não dá para deixar sem, né, porque eles ficam desesperados. Isso é fundamental, você não pode restringir. Mas também, Leon, não usar como uma recompensa. Se você tirar boa nota, vai levar. Ou não, se você se comportar, isso acaba criando um vínculo de ganho e recompensa com a comida que vai permanecer até a vida adulta. Mas é legal, eu gostei do que o Leão falou também, estabelecer como um hábito natural. Isso. Uma vez por semana comer um doce, gente. Poxa, também é bom adoçar a vida, não é? Uma vez por semana vai lá, come um lanche na lanchonete. A resposta para tudo é o equilíbrio, né, Adriana? Então, sempre conseguir dosar isso, ficar mais ativo, uma alimentação regular e saudável é imprescindível. Fundamental, né? Obrigada, doutora. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. Doutora Cláudia Chang. Vamos então aí como pais seguir os conselhos da doutora para ter filhos saudáveis, que depois eles vão agradecer bastante a gente. E nós agora vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso Notícias e Mais.